Bom dia, a paz do Senhor. Aqui estou de volta ao canal para poder, nesta manhã deste domingo 31 de janeiro. Estamos já saindo do mês de janeiro e entrando para o mês de fevereiro. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra para você que está aí na telinha da sua TV ou na telinha do seu telefone, assistindo mais um vídeo do pastor Jurandir. Nesta manhã eu quero falar em Atos dos Apóstolos sobre Paulo e Silas. E eu quero enfatizar e dizer para você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, eu não sei o horário que você está nos assistindo neste dia, mas eu quero dizer que o suicídio é uma arma satânica muito em voga nesses últimos, ou nos últimos séculos, século 20. Aí eu quero começar a ler aqui uma leitura da qual você vai me entender. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou começar a ler em um versículo para que você entenda o que nós neste dia vamos trazer para você. Eu quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 16. Diz assim o versículo 16, a palavra de Deus. Indo nós à oração, saiu-nos aos encontros uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo, e nos chamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então esta pessoa que começou agora a seguir era uma jovem. Ela viu Paulo e Silas e começou a seguir agora Paulo e Silas. E por todos os lugares que Paulo e Silas passavam, ela ficava dizendo: esses que estão pregando a palavra, eles são os verdadeiros filhos de Deus. Veja que ela não conhecia Paulo e Silas, mas não era ela que estava falando, mas alguém estava usando ela para falar que Paulo e Silas realmente eram aqueles que ela falava. E assim ela disse: indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito. Veja que aqui diz Paulo, que diz: quando ele saindo ele ao encontro, veio uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Era um espírito de adivinhação. Aí veja e entenda, meus queridos, quem era essa jovem. Ela tinha um espírito de adivinhação. E diz a Bíblia que ela adivinhava, ela fazia isso e dava lucro aos seus senhores através das suas adivinhações. E ela, usada pelo inimigo, pelo demônio, porque o demônio é quem usa
para fazer adivinhações, esses tipos de coisas. E aqui o versículo 17 diz assim: esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então ela não entendia, ela não sabia, mas o espírito que estava nela, que era o demônio, né? Ele conhecia a Paulo e Silas, sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. Aí diz a Bíblia no versículo 18, diz: isto ela fez por muitos dias, mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha aí, meus queridos, você veja que Deus, Ele nos deu poder para nós expulsar espírito maligno, espírito mau. É a Bíblia que diz que o Senhor Jesus disse que darei poder para poder expulsar espírito, demônio, pisarás a cabeça da serpente. Então, meus queridos, veja que Deus, Ele deu. E Paulo, naquele momento, usou a palavra e disse para aquela jovem, eu ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Aí sabe o que aconteceu? Percorrendo mais um pouco a Bíblia Sagrada, diz assim: sendo já dia, os magistrados mandaram, no versículo 19, vendo os senhores da jovem, senhores, aqueles que recebiam o dinheiro por ela trabalhar nisso que ela trabalhava, adivinhando. Aí diz aqui o versículo 19: vendo os senhores da jovem que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam a Paulo e Silas, o levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Aí disse que estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Veja que eles se perturbaram. E agora foi aos magistrados, levaram Paulo e Silas, e agora foram fazer reclamação. Disse: olha, esses homens, sendo judeus, eles vieram a perturbar nossa cidade. Aí o versículo 21 diz: e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Veja que os magistrados, o povo, todos se revoltaram naquele momento com Paulo e Silas, porque o povo já gostavam, bem dizer assim, da safadeza do que estava acontecendo, de sempre ouvir adivinhações. Aquela jovem, ela era como uma cigana que faz adivinhações, e o povo queria ouvir sempre isto. E disse aqueles homens que o pregaram Paulo e Silas e levaram até a praça
para que houvesse um julgamento, para que Paulo e Silas fossem julgados. E agora houve um julgamento. Veja que Paulo e Silas, eles agora foram pegos, e agora diz a Bíblia que eles foram presos, e nos pegaram. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-lo com varas. Veja que Paulo e Silas agora estavam sendo açoitados com varas, porque tinha, por Deus, com determinação, expulsado o demônio de adivinhação daquela jovem. Aí veja, queridos, o que diz a própria Bíblia no versículo 25, que diz que, estando aqui, versículo 24, e tendo recebido tal ordem, lançou-o no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Antes, nós queremos enfatizar o versículo 23, que diz: e havendo dado muito açoite, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Essa parte do carcereiro nós vamos voltar, porque o carcereiro era um homem como nos dias de hoje. Era um carcereiro, ele era um funcionário público, como hoje os carcereiros que trabalham no presídio, cuidando dos presos, é um funcionário público, é um funcionário que está ali obedecendo ordem. Então este carcereiro, ele estava obedecendo ordem dos seus magistrados, ele não poderia deixar de obedecer ordem. Então esses carcereiros, ele obedeceu ordem para prender a Paulo na prisão e lhe dar-lhe muitos açoites. Então foi ordem que ele recebeu. E veio que o carcereiro, ele cumprindo ordem, ali prendeu Paulo na prisão. Aí veja que, e diz assim: e tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Eles foram presos como escravos. Os pés no tronco, eles foram presos, Paulo e Silas. Aí diz assim o versículo 25: perto da meia-noite, já perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então não só estava Paulo na prisão, tinha outros presos ali, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas começou agora a orar. Paulo e Silas, a Bíblia diz que ele começou a orar e começou a cantar, louvar o Senhor. Em momentos difíceis, cante, ore. Foi no momento difícil da vida de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, foi ali açoitado, apanhado, preso no tranco. Eles começaram a orar, começaram a louvar a Deus. Meu querido, minha querida, em momento difícil, cante, ore, louve a Deus. Faça como Paulo e Silas, em açoites, em pancadas, amarrado os seus pés, ele estava preso no tronco, mas eles não desistiram, eles não choraram, eles começaram a louvar perto da meia-noite, começaram a orar e louvar, e vejamos o que diz os versículos a seguir. Aí diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, Paulo e Silas oravam. Versículo 25. E cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os outros presos que estavam na prisão estavam escutando Paulo e Silas louvando a Deus. Aí veja o que diz o versículo 26. De repente de Deus vai chegar na tua vida.
é de repente. Deus vai chegar de repente na sua vida, minha irmã, meu irmão, que está neste dia, nesta tarde ou nesta noite assistindo este vídeo. O de repente de Deus vai chegar na tua vida, como chegou na vida de Paulo e Silas. Veio que de repente sobreveio um vento, veio um terremoto tão grande que os alicerces dos cárceres, o alicerce do cárcere se moveram e abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Aleluia. Veja que de repente a Bíblia diz que veio um terremoto tão grande que eles não sabiam de onde vinha. Mas Paulo e Silas estavam orando, estavam louvando a Deus, porque estava ali sendo açoitado, preso num tronco, e eles tinham que estar orando e adorando a Deus, e disse que os outros presos estavam tudo como testemunha. E agora veio um terremoto, o de repente de Deus vai acontecer, e é já na tua vida. Não te preocupas. Tu pode dizer, as portas estão fechadas, nada está dando certo, mas veja que agora esse terremoto, ele veio o vento, veio a tempestade, mas não para destruir, mas para beneficiar os servos de Deus. Aí veja que de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas vão se abrir. Escute somente o barulho da porta se abrindo para ti. Escute somente o barulho das portas se abrindo para ti. Veja somente que as portas se abriram, aí diz a Bíblia que as portas e foram soltos os grilhões de todos. A Bíblia diz que os grilhões de todos foram soltos, todos os presos. Os presos que estavam ali, ele estava admirado com Paulo e Silas, que estavam louvando a Deus. Eles estavam admirados com aquele louvor, com as orações, e com o que estava acontecendo, com o terremoto, com as portas agora todas abertas, os seus grilhões, estava tudo solto agora. E sabe o que aconteceu? Veio o versículo seguinte, versículo 27, que diz: e acordando o carcereiro estava dormindo, em vez de estar acordado, vigiando, tomando conta do seu trabalho. Mas a Bíblia diz o versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Veja o que aconteceu. O carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Veja que o carcereiro tomou uma decisão precipitada. Ele agora, vendo o que tinha acontecido, depois de ter se acordado, ele agora viu que todos os presos tinham saído do cárcere, porque as portas estavam abertas, e agora ele ficou agora entordoado, e agora tirou a sua espada para tentar tirar sua própria vida. Pensando ele, a Bíblia diz, que os presos tinham soltados e tinham fugido. O carcereiro era um homem público, era um homem que recebia tal ordem,
era um homem cumpridor de seus deveres, mas nesse momento ele sentiu que ia ser penalizado, poderia até ser morto. Então ele tomou uma decisão precipitada, tirou a sua própria espada e agora tentou tirar sua própria vida. É neste motivo, nesta razão, que eu venho te dizer que muitos se precipitam nos dias de hoje, nos séculos de hoje, para querer tirar sua própria vida. Olha, o primeiro homem a querer tirar sua própria vida, que encontramos na Bíblia Sagrada, foi Saul, o primeiro rei de Israel, que ali, diante dos seus soldados, quando os filisteus estavam prontos para poder guerrear e já estava próximo a ele, e de sua família, seu filho Jonathan, ele disse para o soldado: pega a minha espada e apunhala ela em mim, porque eu não quero morrer pelos filisteus. Então o soldado disse: de jeito nenhum, meu senhor, porque tu és um ungido de Deus, e jamais nós faremos isto, porque a Bíblia diz: não toqueis no meus ungidos, mesmo sendo Saul sendo ungido, rei de Israel, conforme está lá no livro do 1 Samuel, no capítulo 19, que fala que Saul foi ungido rei de Israel por aquele profeta. Então, ele sendo ungido, ninguém podia tocar no ungido do Senhor. Os soldados temeram de tocar, de tirar a vida de Saul. Então Saul, ele pegou a sua espada e colocou entre umas pedras, e ali a espada ficou de pé, e ele se apunhalou-se, se jogou-se em cima daquela espada, vindo tirar sua própria vida. Isso trouxe para seu povo um motivo de covardia, um motivo de insegurança, que ele não tinha condições de ser rei, não tinha condições de governar, de reinar sobre aquele povo. Então aqui nós encontramos outro personagem, que tinha um nome que não fala a Bíblia, fala somente o carcereiro de Filipos. Então esse carcereiro, ele tirou sua espada e agora queria tirar sua própria vida. Veja que ele se precipitou-se, tirar sua própria espada e agora tirar sua própria vida. Não sabia ele o que estava fazendo naquele momento. Ele somente viu os cárceres abertos e pensou que os presos haviam sido soltos, que tinha ido embora, que tinha folgado ou tinha fugido. Então ele agora diz: pronto, agora meus senhores, os meus patrões, os meus magistrados irão agora pegar-me e vão agora cobrar com morte, porque vão me colocar no tronco e eu vou ser preso e com certeza vou morrer. Então ele agora queria se precipitar, fazendo uma coisa incorreta. E veja, meus queridos, o que diz a Bíblia Sagrada nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, qual você está assistindo este vídeo. Veja que fala a Bíblia Sagrada. Diz: o carcereiro pediu, mas veja só, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas, versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Isso aqui é um dos segundos motivos. Pensamento precipitado. Ele se precipitou. Agora vem o versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Veja só, que precipitação. Paulo, vendo que o carcereiro ia tirar sua própria vida, e gritou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos para consolar, para dar uma sugestão para o carcereiro,
que ele, vendo as portas abertas dos cárceres, mas Paulo e Silas, vendo que ele ia tirar a sua própria vida, bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque aqui estamos. Não tome essa decisão precipitada de querer tirar a tua própria vida, porque a tua vida quem deu foi Deus. E Deus fala lá no livro de 2 de Samuel, no capítulo 2, que ele diz: quem dá a vida sou eu e quem tira sou eu. Você não tem condições de tirar a sua própria vida, porque a Bíblia diz também no livro de São Mateus que você não é capaz de tornar um fio do seu cabelo branco. Então você não pode tirar a sua própria vida. Eu sei que muitos maquinaram tirar a sua vida por alguma situação difícil que está passando, como Paulo e Silas, aqui vendo a situação do carcereiro, a decisão precipitada. Veja que esse carcereiro, ele era um homem público, era um trabalhador, e ele tinha uma vida, e ele tinha família, porque nós vamos encontrar nos versículos a seguir, que diz assim: Paulo bradou em alta voz, dizendo: não temas, ou não faça-te mal, nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, postou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui nós encontramos, meus queridos, que Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Este é um motivo aparente, que aquele carcereiro, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha alguém dentro de casa, que era a sua esposa, os seus filhos. Ele era um cidadão que tinha família, mas ele tomou uma decisão precipitadamente. Veja que tem alguns motivos. Aqui o primeiro motivo é a confiança. O segundo motivo que nós encontramos aqui nesta parte, o segundo motivo, pensamento precipitado acerca dos fatos. E o terceiro motivo é o do o carcereiro, que ele estava cumprindo ordem, estava ali naquele cárcere, como outros carcereiros que temos no nosso Brasil, no nosso mundo, que cumpre as suas responsabilidades de estar ali para trabalhar, para exercer a função que o qual deu o seu nome de carcereiro. Mas aqui mostramos que aquele homem não tinha luz. A Bíblia diz: então tirou para fora, dizendo: senhores, que eu faça para me salvar? Ele diz, a Bíblia, que o carcereiro pediu luz. Versículo 29. O carcereiro pediu luz porque não tinha luz. E os queridos amados irmãos diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então aquele carcereiro não tinha luz. Ele pediu luz. E quando assim pediu luz, ele foi iluminado por alguma luz. E ali apareceu Paulo e Silas. E ele perguntou: senhores, o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Aí o Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amados, aquele homem tinha uma família. Por que ia tirar sua própria vida? Por que você tenta querer tirar sua própria vida neste dia de hoje?
Você talvez tenha pedido a Deus, como Elias pediu a morte, dizendo: Senhor, não sou melhor do que os meus pais, tira agora a minha vida. É como se estivesse querendo dizer: Senhor, eu vou tirar minha vida, eu não quero mais ser um profeta de ti, não quero mais ser um levita, eu não quero mais trabalhar para ti, eu quero que tu tire a minha vida, como se estivesse apagando do livro o nome dele. Você foi o escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e Deus tem plano na tua vida. Antes que você pense, antes que você maquine o mal contra ti, saiba que Deus, Ele está enviando os seus anjos, enviando o Paulo e Silas para poder te dizer: aqui estamos, não te faça nenhum mal. E você vai pedir luz e vai dizer: Senhor, que faço ou que posso fazer para poder herdar a vida eterna? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O crer, meu querido, é como está escrito no livro de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai o Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando diz a Bíblia, no capítulo 6 de São Mateus, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, é para que nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E diz: as outras coisas vos serão acrescentadas. Se não estão sendo acrescentadas na tua vida, estão sendo tiradas, é porque você não está buscando o primeiro reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, crê no Senhor Jesus Cristo e as coisas vos serão acrescentadas. Tu serás salvo, tu e a tua casa. Também a Bíblia diz, no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 24: e se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então saiba que Jesus, Ele veio para morrer por mim e por você, meu querido, minha querida. Paulo e Silas estavam na prisão, ele estava preso, mas Deus enviou um vento para poder ali todos os alicerces do cárcere seja quebrado, e Paulo e Silas, ele tirou e deu liberdade. Ele, neste dia de hoje, ele está dando liberdade a alguém. E você está certo, porque você está pedindo uma bênção ao Senhor, pedindo uma providência. As portas já se abriram. Ouça o barulho da porta se abrir.